Prontinho. Tá, ok. Podemos começar, doutor Franklin? Sim. Boa tarde. Meu nome é Hércules. Eu sou residente do primeiro ano de hematologia do Hospital Universitário Walter Cantillo, da UFC. Eu já vou apresentar esse artigo, que foi publicado em 1999 no New England, que é um trabalho sobre um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, controlado, sobre necessidades transfusionais no contexto de pacientes críticos. É um trabalho canadense. Esse trabalho parte de alguns conceitos, né, que se acreditava até então. O primeiro era que a anemia pode não ser bem tolerada em pacientes críticos, pacientes que, no caso, possuíam alta demanda metabólica. Acreditava-se que eles também precisariam de altas quantidades de oxigênio para manter o seu metabolismo basal, e aí isso acarretaria maior necessidade de hemoglobina sérica e, por isso, uma maior necessidade transfusional. A maioria dos protocolos de ressuscitação na época, né, nos anos 90 e 80, eles utilizavam uma meta de 10 gramas por decilitro para a hemoglobina. Então, o trabalho partiu de uma pergunta base, né, que é: em pacientes críticos euvolêmicos, uma abordagem restritiva de transfusão é equivalente a uma abordagem liberal? Lembrando que esse trabalho, a própria pergunta já destaca, né, que trata-se de um trabalho com a proposta de avaliar a não inferioridade de uma abordagem em relação à outra. Os métodos foi um estudo multicêntrico, randomizado, controlado, que utilizou 22 UTIs terciárias e 3 UTIs em hospitais comunitários no Canadá. O estudo foi realizado entre novembro de 1994 e novembro de 1997, e ele não foi um estudo cego, né? Existe uma grande dificuldade em realizar estudos cegos no contexto de hemocomponentes, pela própria dificuldade de fornecer um placebo adequado, e também os controles laboratoriais posteriores, né? Os critérios de inclusão: os pacientes que entrariam no estudo, eles precisariam ter uma expectativa de internamento em UTI por mais de 24 horas. Isso aí excluiria pacientes, por exemplo, com pós-operatórios de cirurgias menos complexas. Eles precisariam ter uma hemoglobina menor ou igual a 9 nas primeiras 72 horas de UTI. Isso acabou que se tornou um dos pontos de crítica posterior do estudo, mas sejam pacientes com anemia que desenvolviam anemia precocemente durante o internamento no cenário da UTI, e também atingiram a euvolemia após a avaliação inicial. Os critérios de exclusão: os pacientes foram excluídos os que tinham idade menor que 16 anos, os pacientes que eram incapazes de receber componentes por restrições que o trabalho não chegou a elucidar quais, mas, por exemplo, restrições de cunho religioso entrariam nesse contexto. Pacientes que tivessem sangramento ativo também não foram randomizados, e ele caracterizou isso como uma queda maior ou igual de 3 gramas por decilitro ou necessidade de 3 concentrados de hemácia nas 12 horas que precederam a admissão à UTI. Pacientes com anemia crônica que tivesse evidenciado uma hemoglobina menor ou igual a 9 em pelo menos uma medida há mais de um mês da admissão na UTI também foram excluídos. Pacientes grávidas, pacientes com suspeita de morte encefálica ou pacientes que o termo utilizado foi moribundos, né, pacientes com morte iminente prevista para menos de 24 horas. Pacientes que tinham alguma perspectiva de limitação terapêutica, ou seja, quando o médico considerava em suspender ou não progredir o tratamento em curso. E também excluiu pacientes pós-procedimento cardíaco. Isso foi outro ponto de crítica posterior, pois são pacientes que também demandam uma quantidade significativa de hemocomponentes. Esse estudo foi aprovado
individualmente no comitê de cada instituição que participou do trabalho, e foi obtido um consentimento esclarecido dos pacientes ou do familiar próximo antes dos pacientes serem randomizados, né? Que eu acredito deve ter sido uma grande dificuldade também explicar os objetivos desse trabalho para os pacientes, né, e para os seus familiares no contexto de doença crítica. O desenho do estudo, ele randomizou o paciente em 2 grupos de tratamento, conforme o APACHE, que é um score prognóstico dos pacientes em UTI, né? Quanto maior, mais grave. E aí, os pacientes, inicialmente, eles foram randomizados em grupo, nos pacientes que têm uma APACHE menor ou igual a 15, no paciente com um grupo com APACHE maior do que 15. Essa análise foi modificada posteriormente, né, após o término das coletas de dados, porque eles viram que uma porcentagem muito pequena dos pacientes tinha uma APACHE menor ou igual a 15, então eles acabaram alterando esse limiar para 20, mas isso foi realizado somente durante a análise dos dados já coletados, né. E aí o ponto fundamental do trabalho é que foi estabelecido 2 estratégias, né, uma restritiva, onde os pacientes deveriam manter uma hemoglobina entre 7 e 9 e teriam esse gatilho transfusional em 7 gramas por decilitro. E uma estratégia liberal, onde foi proposta uma meta de 10 a 12 gramas por decilitro e teria esse gatilho de 10 gramas por decilitro. Sempre que o paciente atingisse um nível menor do que esse, ele era automaticamente transfundido, independente de outros critérios. Era feito um controle diário, né, com hemograma nesses pacientes e avaliada a hemoglobina pós-transfusional. Os concentrados de hemácia, na época, eram conservados em citrato fosfato de estrosadenina, não eram desleucocitados e tinham um volume entre 240 e 340 ml, com hematócrito de 80%. A orientação é que os médicos assistentes eram instruídos a transfundir um concentrado por vez e medir a concentração de hemoglobina sempre após a transfusão, para saber se haveria necessidade de um novo concentrado até chegar na meta estabelecida conforme o grupo atribuído ao paciente. O comitê, né, que geriu o trabalho, ele também orientava o médico assistente quanto à reposição de fluidos e quanto ao início de vasopressores. E também eles orientavam o médico assistente a não transfundir nas situações não indicadas pelo protocolo, né, para que os pacientes seguissem à risca aquelas estratégias previamente definidas. Todas as outras situações clínicas ficavam a critério da equipe assistente do hospital decidir, né, não cabia ao comitê do estudo. Outro ponto importante é que a adesão ao protocolo transfusional só foi exigido durante o internamento em UTI, ou seja, não houve regulação por parte do comitê, nem no manejo das anemias, das transfusões anterior à admissão à UTI, nem posteriormente. O que foi relatado é que, quando o paciente recebia alta da UTI, a equipe anexava, junto ao prontuário, os guidelines da época sobre hemotransfusão, mas que o comitê ele não interferia nas decisões posteriores. Isso é importante porque, no final, um dos endpoints, né, dos desfechos avaliados foi justamente a mortalidade em 30 e 60 dias, né, que muitos pacientes já tinham recebido alta da UTI nesse período. A adesão à meta transfusional era acompanhada pelo centro coordenador através das medidas diárias de hemoglobina e pelo registro de transfusão feito no prontuário. Os dados eram coletados na admissão, eram calculados, feito o levantamento dos dados demográficos, do diagnóstico, que era inclusive revisado pelo comitê do estudo, e também era feito um levantamento da terapêutica utilizada. Eram calculados scores preditores de gravidade, né, como o APACHE 2, o MODS e o MSOF, que eram scores utilizados à época para avaliar a disfunção orgânica. Também scores quanto mais grave, quanto maior a pontuação, maior a gravidade desse paciente, né?
hoje em dia seria equivalente ao SOFA, né? São scores que são pouco utilizados na prática clínica e mesmo em estudos recentes. No internamento, eram coletados dados quanto ao nível de hemoglobina, as transfusões realizadas, aos vasopressores, a necessidade de diálise ou ventilação mecânica, e também quanto à realização de procedimentos cirúrgicos durante o internamento. Os desfechos avaliados, o desfecho primário era a mortalidade global em 30 dias após a randomização. Foram avaliados desfechos secundários também, que no caso era a mortalidade em 60 dias, a mortalidade durante o internamento em UTI e durante o internamento como um todo, os scores de disfunção sistêmica e o tempo de internamento. Também foi avaliado o desfecho composto, né, que foi uma inclusão da mortalidade junto aos scores de disfunção orgânica, né? Ele atribuía o score máximo ao MOTS e ao MOS dos pacientes que vieram a falecer e calculavam um desfecho composto com base nisso. E aí vamos para os resultados, né? Foram inicialmente avaliados 6.451 pacientes, dos quais foram excluídos a priori 3.245 por preencher os critérios de exclusão, né? 800 por anemia crônica, 786 por perda por sangramento ativo, pacientes com internamento muito curto previsto foram 818, pacientes com restrição terapêutica ou pacientes já em processo ativo de morte também foram um número significante, né? 160 e 133, e por outros motivos que o trabalho não chega a discriminar. Então, sobraram 3.206 pacientes que foram reavaliados, e aí desses 3.200 não foram incluídos para a coleta de termo consentido, né? Por motivos diversos, como não ter nenhum parente próximo, limitação de tempo, barreira linguística, pacientes submetidos a transfusões prévias. Dos 2.039 pacientes que foram abordados quanto ao termo de consentimento, né, 1.200 recusaram. Desses 1.200 foi basicamente 600 recusaram, o médico assistente recusou, né, e 600 a família recusou. Isso é um grande limitante para o trabalho, né, já que isso pode trazer algum tipo de viés de seleção, né, principalmente nos 600 que foram recusados pelos médicos assistentes, né? A gente não sabe exatamente como seria o desfecho se esses pacientes tivessem sido aderidos, se tivessem incluídos no grupo analisado. Dos 838, 420 foram atribuídos ao grupo da estratégia liberal e 418 à estratégia restritiva. Houve uma desistência de 9 pacientes no total durante o tempo após o screening, né? Não houve característica de base desses pacientes não houve diferença estatisticamente significante nas características de base desses pacientes, né? Seja quanto ao sexo, idade, gravidade clínica, né? Disfunção orgânica, conforme os scores utilizados. E também não houve quanto aos diagnósticos primários. Aqui vale ressaltar, né, essas características que cerca de 30% dos pacientes em ambos os grupos tinham doença respiratória e 20% de ambos os grupos tinham doença cardiovascular. 20% também tinham sido vítimas de trauma. Não houve diferença significativa, estatisticamente significante, quanto à existência de comorbidades graves ou de infecção. Não houve diferença quanto ao local que o paciente estava antes de ser admitido na UTI, se era na emergência, na enfermaria ou na UTI, ou no centro cirúrgico. Não houve diferença significativa quanto à necessidade de diálise ou ventilação mecânica durante o internamento na UTI. E também nos níveis basais de hemoglobina, de transfusão prévia, ou de balanço hídrico ou de volume administrado nesses pacientes previamente à admissão na UTI. Os primeiros resultados analisados da intervenção foi quanto à hemoglobina, né? E aí houve uma diferença estatística
significante estatisticamente, né, com P menor que 0,01. Quanto à hemoglobina média diária durante o internamento, né, os pacientes da estratégia restritiva tiveram uma hemoglobina média de 8,5, enquanto os da estratégia liberal tinham uma hemoglobina média de 10,7. Também foi estatisticamente significante a diferença na transfusão de concentrados de hemácias, né? Os pacientes da estratégia restritiva transfundiram em média 2,6 concentrados, enquanto os da estratégia liberal transfundiram 5,6. E também houve uma diferença importante, né, quanto aos pacientes que não precisaram de nenhum hemocomponente, né? Um terço dos pacientes da estratégia restritiva não transfundiram durante o internamento da UTI, enquanto todos os pacientes que estiveram no grupo da estratégia liberal, eles transfundiram durante o internamento, né, o que é um dado bem inesperado, significativo, né, na análise do estudo. Não houve diferença estatística quanto ao uso de medicações com vasopressores durante o internamento na UTI. Também não houve diferença estatística na administração de fluidos e no balanço hídrico durante a randomização, nem quanto ao uso do catéter pulmonar, nem a necessidade de diálise ou ventilação mecânica. Quando nós avaliamos os resultados desse trabalho, né, nós vemos que houve uma diferença significativa, né, bem limítrofe, com P de 0,05. Desculpe, não houve diferença significativa entre a morte nesses pacientes durante o internamento hospitalar, né? Também não houve diferença significativa na morte em 30, 60 dias ou durante o internamento em UTI. A gente vê que o intervalo de confiança sempre atravessa o zero, né? E que foi semelhante, apesar de numericamente ser inferior nos pacientes da estratégia restritiva. Quando avaliada a disfunção orgânica, nós vemos que houve diferença significativa, tanto no score ajustado pelos pacientes que vieram a óbito, quanto pela mudança em relação à linha de base, né? Nós vemos que os pacientes que foram submetidos à estratégia restritiva tiveram uma menor disfunção orgânica. Não houve diferença significativa quanto ao tempo de internamento na UTI ou no hospital. Quando nós avaliamos a curva de Kaplan-Meier, né, na sobrevida global desses pacientes, não há uma diferença estatisticamente significante quando nós avaliamos todos os pacientes, né, que é esse gráfico A acima, mas quando utilizamos alguns critérios, como a PASH menor ou igual a 20, ou seja, pacientes menos graves. E quando nós avaliamos pacientes mais jovens, menores que 55 anos, nós vemos que essa curva de mortalidade tomou uma diferença com significância estatística, né? E quanto às complicações que ocorreram durante o internamento na UTI, chamam a atenção dois dados principais, que foram dados que primeiros que tiveram diferença significativa, que foi quanto às complicações cardíacas, dentre as quais principalmente o edema pulmonar e o infarto do miocárdio, que foram estatisticamente significantes, com uma maior taxa nos pacientes que tiveram uma transfusão liberal, né? Isso quebrou meio que uma expectativa de que nos pacientes com doença cardíaca uma transfusão liberal seria benéfica, né? Isso trouxe bastante questionamento. E outra coisa que também é resultado, digamos, um pouco inesperado, é que não houve diferença nas complicações hematológicas. E as reações transfusionais foram incluídas nesse grupo de complicações hematológicas, né? Não houve diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos, mesmo os que foram submetidos ao maior número de transfusões. Quando analisados quanto aos subgrupos, né, a mortalidade em 30 dias foi significativamente menor nos pacientes que tinham uma PASH menor do que 20 e a idade menor que 55 anos, como nós vimos nas curvas. E não houve diferença significativa na mortalidade em 30 dias nos pacientes que estavam em choque séptico, que tinham doença cardíaca ou que tinham sido vítimas de trauma. Esses trabalhos esses dados trouxeram questionamentos posteriores, né, inclusive levando a novos trabalhos, como o TRIS, que foi apresentado na semana passada, nos pacientes em choque séptico, e alguns trabalhos abordaram também na doença cardíaca, na doença isquêmica do miocárdio, né, teve o trabalho Reality, que avaliou essas necessidades transfusionais.
E aí, na discussão, nós vemos que os principais resultados, né? O primeiro é que a estratégia restritiva é, ao menos, tão efetiva quanto a estratégia liberal em pacientes críticos normovolêmicos. Lembrar que a proposta inicial do estudo era avaliar não inferioridade, né, e não a superioridade de um método em relação ao outro. E a estratégia restritiva leva a uma exposição 33% menor e uma redução de 54% no consumo de concentrados de hemácias em pacientes críticos. No entanto, esses resultados, eles, embora sejam resultados bastante positivos, há algumas ressalvas quanto à análise do estudo, né? Um dos questionamentos que foi feito é que não pode ser aplicável a pacientes em altas altitudes, né, que não fazem parte do grupo analisado e randomizado. Não houve uma análise de subgrupo de pacientes com trauma encefálico, somente houve análise de subgrupo dos pacientes com trauma, de uma forma geral. Havia uma baixa proporção de pacientes com doenças cardíacas, que é um ponto de bastante questionamento quanto ao nível ideal de hemoglobina. Somente 13% dos pacientes inicialmente avaliados, né, daquele grupo que nós vimos de mais de 6 mil pacientes, no final foram recrutados e incluídos no estudo, inclusive com uma elevada taxa de exclusão por recusa do médico assistente, que pode ter levado a um viés de seleção. Outros grupos importantes que trouxe um questionamento posterior, né, à publicação, ter sido excluídos os pacientes críticos crônicos com anemia, né? Na prática clínica é bastante rotineiro, nós vemos aqueles pacientes que têm um internamento prolongado em UTI evoluírem com anemias graves e necessidade de transfusão. E esse estudo acabou excluindo esses pacientes, né? Se o paciente tivesse anemia após 72 horas da admissão, perdão, ele seria excluído do trabalho. E também não avaliou os pacientes em pós-operatório cardíaco. Obrigado. Algum questionamento, alguma dúvida? Bom, boa tarde a todos. Eu perdi a conexão um pouco no começo, né, mas queria agradecer ao Hércules, que é residente de hematologia e hemoterapia do Complexo Hospital Universitário Walter Cantídio, né, essa residência em conjunto com o Hemossi, promove essa sessão de artigos em hematologia e hemoterapia todas as quartas-feiras à 1h. Então, abrindo para a plateia, se alguém gostaria de comentar ou fazer algum questionamento, pode ligar o microfone e fazer o seu comentário. Já que ninguém né, se manifestou para comentar ou questionar alguma coisa, eu queria conversar um pouco com o Hércules sobre o trabalho. Assim, o que é que de importante você aprendeu com esse trabalho, Hércules? Lembrar que o objetivo de qualquer aula é a gente aprender, assimilar, né, algum conhecimento e tentar passar esse conhecimento ou compreender esse conhecimento junto com outras pessoas. O que é que você, de mais importante, ressalta nesse trabalho? O que para você foi importante? Professor, foi importante, né, a gente consolidar esse conceito de tolerar níveis mais baixos de hemoglobina, né, não transfundir só o hemograma, né, não transfundir só, não ter esse gatilho tão automático na transfusão. Eu já tive minha formação toda após esse trabalho, né, então meio que desde o começo a gente já na faculdade já via que não se utilizar um gatilho tão alto, não utilizar essa meta entre 10 e 12, mas que é uma prática que quando a gente se forma, né, e que começa a trabalhar, começa a ter contato com outras gerações, a gente vê que ainda é uma prática muito frequente, a transfusão desses pacientes com esses níveis de hemoglobina. Então, acho que a principal lição do trabalho é que realmente é tolerável, mesmo em pacientes críticos, um nível de hemoglobina entre 7 e 9, né? E que a gente, na verdade, não submete esse paciente a riscos, né?
A gente, pelo contrário, a gente evita risco. Mesmo naqueles subgrupos que foram analisados, mesmo quando não houve diferença estatisticamente significante, né, todos os subgrupos favoreceram a segurança da estratégia restritiva, né? Esse trabalho gerou vários trabalhos subsequentes, analisando pacientes em pós-operatório cardíaco, com infarto, com choque séptico, e todos também corroboraram esse conceito de tolerar, de ser mais restritivo quanto à transfusão, né? Tolerar esses níveis mais baixos de hemoglobina nos pacientes críticos. Como tu falaste, Hércules, mesmo, né, é um trabalho de não inferioridade, né, e com tendência a mostrar que a terapia restritiva tem até uma tendência à superioridade nos resultados em relação a esses pacientes que são abordados na terapia restritiva. Ele fala por que ele não conseguiu mostrar uma superioridade. Tu consegue dizer assim, porque poderia ele começar como uma inferioridade e no final ter demonstrado uma superioridade. Por que o trabalho não conseguiu mostrar um dos motivos, né? Porque ele não conseguiu mostrar uma superioridade na terapia restritiva. Só para a gente reforçar que podia ser que com o andamento do trabalho, né, com o prolongamento do trabalho, fosse né, contradito, né, a premissa, ou até superada a premissa com a superioridade. Assim, o que foi que levou o trabalho a não mostrar uma superioridade? Assim, qual foi um dos principais motivos? Só para a gente entender um pouco sobre isso. Na verdade, houve dificuldade no recrutamento, né? O trabalho ele tinha uma proposta inicial de recrutar por volta de 1.200 pacientes, mais de 1.200 pacientes, né? Que foram recrutados por volta de 800, e que por conta da extensão temporal, né? O trabalho, ele demorou, foi entre 94 e 97, né? Que o trabalho foi feito. Eles acabaram interrompendo precocemente, então o trabalho não teve tamanho estatístico, digamos, suficiente para poder mostrar essa diferença significativa. A gente vê nos dados, né, que ele bate na trave. Talvez um recrutamento um pouco maior tivesse mostrado uma superioridade da estratégia restritiva, mas o que podemos afirmar depois dele é que não inferior uma estratégia em relação à outra. Eu, particularmente, eu acho que deve ter sido bastante difícil para a equipe conseguir esses termos de consentimento, né? A gente tem uma visão muito intervencionista da medicina, principalmente em pacientes críticos, né? Então, deve ter sido difícil convencer tanto as equipes assistentes quanto as famílias, né? De que talvez o melhor seja não transfundir esses pacientes. E por isso que teve uma alta tão grande de recusa, tanto pelas equipes médicas quanto pelos familiares. Mas o principal fator foi o recrutamento, para limitar a significância desses achados. Então, isso mesmo, né? Para o trabalho mostrar uma diferença de superioridade de um dos braços, ele precisaria de se eu não me engano, 3.000 pacientes, né? Pelo menos. E, né, foi difícil, ele começou com 6.000 pacientes, né? De início, né? E acabou com 800 e poucos pacientes, né? Então, o tamanho da amostra que influenciou bastante na avaliação, né? O recrutamento foi muito complicado, né, no decorrer desses 3 anos. Mas é um trabalho, foi o primeiro trabalho, né, que mostrou uma não inferioridade, né, da terapia restritiva, e que estava mudando o conceito, né, cultural da transfusão, né? Quando a gente está num ambiente acadêmico, é mais fácil a gente ter esse conceito de transfusão de uma unidade por vez, né, e adotar terapias restritivas de limiares de transfusão para concentrado de hemácias, mas quando a gente parte para a prática clínica, a gente hoje ainda vê locais de trabalho que ainda adotam níveis mais altos, limiares mais altos de transfusão para hemoglobina, e é importante a gente difundir esses conceitos nos locais que a gente trabalha, né? Quando a gente está no ambiente acadêmico é mais fácil, mas quando a gente sai do ambiente acadêmico, culturalmente, a gente ainda vê adotando limiares de transfusão mais baixos. Mas é isso mesmo, por conta do recrutamento, que não foi conseguido mostrar uma superioridade de um dos braços, né? Que, no caso, a tendência do trabalho era mostrar superioridade até mesmo do braço restritivo de transfusão. E qual foi o trabalho recente que a gente viu que mostrou uma superioridade já no trabalho, no braço de terapia restritiva? Doutor Hércules.
Que a gente Foi viu o semana passada. TRIS, não? Acho que o TRIS mostrou. Semana passada não, semana atrasada, né? A semana atrasada. Isso, o TRIS, né? Que foi um estudo parecido, né? Mas, na verdade, o critério não eram pacientes críticos, eram pacientes em choque séptico. O que mostrou superioridade mesmo, né, foi o de hemorragia digestiva alta, né, que aí mostrou realmente que se você transfundir esses pacientes com hemorragia digestiva alta, com limiares mais altos de hemoglobina, você vai estar aumentando a mortalidade desse paciente, né? Então, o que está começando a mostrar o nível, melhor da terapia restritiva, né, foi o da hemorragia digestiva alta, né? Ainda que foi de melhora foi o primeiro, né? Um dos primeiros que a afirmar com certeza que a terapia restritiva é melhor do que a terapia liberal, né? E da semana passada de choque também mostrou esse ganho de sobrevida. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? A doutora Suzana, que está conosco. Tudo bom, Suzana? Quer nos ajudar? A Suzana não está mais conosco. Doutor Paulo Henrique. Tudo bom, doutor Paulo? Algum comentário, alguma... Na sua prática clínica, doutor Hércules, algum comentário sobre outros locais que você trabalha, ou que você frequenta em relação à terapia restritiva e à terapia liberal, né? Como explicar para os médicos que, apesar da anemia ela ser um preditor de mau prognóstico em todos os cenários clínicos, como explicar para esses médicos que o ideal é não transfundir esses pacientes? A anemia, ela é sabido que sabidamente, né, ela piora os resultados do paciente em qualquer cenário clínico, o fato de você ter anemia do que você não ter anemia. Então, como explicar para esses médicos, como orientar esses médicos a não transfundir nesses cenários? O que a gente vê, o que eu venho vendo na prática clínica, né, é que ultimamente as pessoas estão mais aderentes à ideia de que não transfundir os hemogramas, né, não usar valores isolados de hemoglobina como critério para a decisão da transfusão. Na verdade, os principais riscos associados, né, que a gente realmente vê, é pacientes fazendo sobrecarga volêmica associada à transfusão, paciente tendo reações transfusionais, que inclusive me surpreendeu que não tenha havido diferença estatística nesses grupos analisados, porque na prática a gente vê, né? Sim. Com grande aumento das transfusões do lado liberal, né, do braço liberal, a gente esperaria que tivessem mais reações transfusionais. Qual era o tipo de sangue que ele utilizava, antes da gente voltar à nossa questão de orientação dos médicos na prática clínica? Qual era o tipo de concentrado de hemácia que eles utilizavam? Inclusive, foi um dos pontos, né, levantados em discussões recentes sobre o artigo, é que ele não utilizava sangue desleucocitado, né? Isso até favorecia ter mais reação, né, o fato de, né, não ser desleucocitado. Isso. E qual é o tipo de sangue que você utiliza para transfusão? Qual o tipo de sangue que o hemócio fornece para... É o desleucocitado, né? O hemócio tem uma desleucocitação de todos os seus hemocomponentes, né? Isso ajuda bastante na prevenção das reações transfusionais e na aluminização desses pacientes, né? É importante a gente conhecer o sangue que a gente utiliza. O Brasil não é obrigatório, né, ter essa redução de leucócitos, né, mas o hemócio, sabendo que isso é importante, né, adota essa postura com a segurança dos pacientes. Mas, assim, em relação à orientação aos médicos, né, na nossa prática clínica, a gente, como hematologista, hemoterapeuta, a gente vai se deportar com essa pergunta, né? Então, o médico que trata a parte oncológica, o médico que vai fazer a cirurgia, ele sabe que aquele paciente que vai com anemia, ele vai pior do que aquele paciente que vai com hemoglobina, com níveis de hemoglobina normais para o seu tratamento, para a sua cirurgia, para o seu procedimento cirúrgico, né? Então, por que não transfundir esses pacientes? Infelizmente, né, a transfusão não se mostrou eficaz para melhorar o resultado, né, na saúde do paciente, né, que vai com anemia para esses procedimentos. Então, infelizmente, a transfusão, se fosse uma coisa que é só transfundir que já resolveria o problema do paciente, era até mais fácil, né? Mas, infelizmente, a transfusão não se mostrou eficiente na sobreposição do malefício que a anemia traz para esses pacientes. Então, assim, o fato do paciente ir com anemia para os procedimentos cirúrgicos, os tratamentos, piora o resultado desse paciente, mas a transfusão
ela não melhora o resultado do paciente nesse cenário, né? Pelo contrário, ela até tem mostrado que faz piorar caso esse paciente realmente não precise da transfusão, né? É um grande questionamento que nos fazem no dia a dia, né? Então, infelizmente, a transfusão não vai, por si só, reverter o malefício que a anemia traz para esse paciente. Por isso que é importante o que a gente investigar a causa da anemia e tratar conforme a causa adequadamente. Algum comentário, doutor Hércules, sobre isso, sobre alguma outra coisa? Acredito que não. Então, a gente quer agradecer a todos pela participação, quer agradecer ao doutor Hércules pela apresentação, foi muito elucidativa, foi muito esclarecedora. E as próximas semanas, se eu não me engano, vai ser a parte da hematologia. A doutora Luani depois passará para vocês os trabalhos. A doutora Denise não vai estar acompanhando a gente essas sessões, mas eu vou estar aqui com vocês para poder termos questionamentos e uma boa discussão. Certo? Podemos encerrar, doutor Hércules? Acredito que sim. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos que acompanharam. E agradecemos, doutor Hércules, pela apresentação. Um abraço a todos, até semana que vem.